Olá, turma! Na videoaula de hoje nós iremos aprender sobre declinação magnética e diagrama solar. Para entendermos os conceitos de declinação magnética, nós temos que recordar alguns conceitos que nós já temos em mente lá do ensino médio relacionados à geografia. Dois conceitos principais que nós temos que trazer aqui para a disciplina: o de meridiano geográfico e o meridiano magnético. O meridiano geográfico são as linhas, segmentos de retas de um determinado local que apontam para o norte, baseado na configuração geopolítica do nosso planeta. Então, nós temos lá a linha do Equador, e essa linha ela divide o nosso planeta em dois hemisférios, e todas as linhas verticais que cortam a linha do Equador no perpendicular formam os meridianos. Esses meridianos, por padrão, são os geográficos. Quando nós temos retas que cortam a linha do Equador, mas que ao invés de apontar para o norte político, geopolítico do nosso globo, nós apontamos essas retas para o norte magnético, nós temos os meridianos magnéticos, que são obtidos através das bússolas. Então, a bússola ela não aponta para o norte geográfico, ela aponta para o nosso norte magnético. Em geral, elas não coincidem. Existem poucos pontos no nosso planeta onde esse alinhamento do ponto com o norte coincide tanto para o meridiano magnético quanto para o meridiano geográfico. Mas, no geral, não coincidem. E essa diferença ela pode aumentar conforme a localidade ou conforme a data. Então, existem épocas no nosso período de tempo que essa variação entre o meridiano geográfico e magnético pode variar tanto para leste ou para oeste, quanto ela também pode ser equivalente. E isso vocês vão vendo, que vocês vão perceber nos mapas que eu vou passar para vocês na sequência dessa aula, que não são constantes, eles variam muito. Existem lugares que essa declinação varia dia a dia, enquanto em alguns locais ela varia anualmente. E como na topografia, assim como em vários trabalhos cartográficos, nós devemos orientar os nossos projetos para um norte, e normalmente esse norte é o norte geográfico ou magnético, nós devemos tomar esse cuidado. Por exemplo, se você utiliza uma carta, e essa carta foi construída com o auxílio de uma bússola para a obtenção do azimuth, na hora de você sobrepor essa carta em uma carta que utilizou o norte geográfico, você deve conhecer qual que é a declinação para você fazer essa sobreposição da forma mais correta possível. Então, por isso nós devemos entender o que é essa declinação. Para ficar um pouco mais claro, eu vou desenhar aqui no nosso quadro virtual o que seria isso. Suponhamos que nós estamos em um local, determinado local, e com o auxílio de uma bússola, nós conseguimos encontrar o norte, o alinhamento com o norte nesse local. Todavia, com o auxílio de um GPS de mão, nós conseguimos encontrar um outro norte também, que não coincide com esse norte da bússola. Esse norte da bússola é o norte magnético, porque ele é um alinhamento que está baseado nessa agulha, da bússola. E esse norte que encontramos com o nosso GPS é o norte geográfico, que é um norte baseado numa segmentação do globo terrestre em dois eixos, norte e sul, e ele divide o nosso globo em várias retas que apontam para o norte, que a gente chama de meridiano geográfico. Então, nós temos o norte geográfico e o norte magnético. O ângulo que esses dois alinhamentos fazem entre si é o que nós chamamos de declinação magnética.
Aí, voltando no exemplo que eu tinha falado da topografia, imaginem que vocês fizeram um levantamento topográfico com auxílio de uma bússola. O seu levantamento está apontando para o norte. Aí suponhamos que vocês fizeram um serviço para a prefeitura e a prefeitura ela te deu uma carta de uso e ocupação do solo e essa carta está com o norte geográfico. O norte da sua carta não vai coincidir com o norte da prefeitura. Então essas cartas elas não conseguem se sobrepor da forma correta. Porém, se você conhece a declinação magnética do local, você consegue fazer a correção de uma das cartas e assim você consegue sobrepô-las sem nenhum erro. Como eu já disse, a declinação magnética não é igual para todos os pontos da superfície terrestre, nem mesmo é constante em um mesmo lugar, sofrendo variações diárias, mensais, anuais e até seculares. As cartas que ligam os pontos de mesma declinação magnética são chamadas de cartas isogônicas. Vocês vão perceber, foi um erro meu não ter colocado isso aqui no slide. Eu acho que eu coloquei, mas não está na ordem correta. As cartas isogônicas são cartas que nós utilizamos para fazer essa correção da declinação magnética. Nós, então, temos uma carta e nessa carta ela tem várias linhas que ligam pontos de mesma declinação. Você vai, nessa carta, encontrar o seu local de estudo. Então, vamos supor que nós estamos estudando Ouro Preto e Ouro Preto caiu sobre uma dessas linhas. Você vai fazer a leitura, nessa carta, da declinação magnética naquele local. Então, eu tenho a declinação 1 aqui. Além disso, nós também temos que observar uma segunda carta, que é a carta isopórica. Essa daqui, inicial, que vai dar a declinação base, é a carta isogônica. A carta isopórica ela é uma carta que nos dá a declinação, o aumento da declinação ao longo dos anos. Por que ela é importante? Porque vocês viram que a declinação magnética varia conforme o tempo. Se a declinação magnética varia conforme o tempo, você utilizar uma carta feita há 20, 30 anos atrás, vai estar errado. Então, essa declinação nesse local, nessa carta, já não é mais a mesma. Porém, com o auxílio de uma outra carta, que a gente chama de carta isopórica, você consegue encontrar um delta de declinação. Esse delta ele varia conforme o ano. Então, a gente pega a carta nossa inicial e soma com o delta dessa carta secundária isopórica vezes o tempo que se passou em relação à fabricação da carta original. Então, vamos supor que essa carta é de 1980. Quantos anos se passaram desde 1980 até 2021? Então, nós vamos multiplicar essa variação no tempo por esse delta sigma e somar com a declinação da carta isogônica. Então, nós vamos ter a variação final de forma correta, mesmo com essas duas cartas terem sido feitas lá atrás, no nosso exemplo, 1980. Então, a carta isogônica é uma carta onde as linhas apresentam pontos de mesma declinação magnética. E as cartas isopóricas são cartas onde as linhas que vão aparecer na nossa carta apresentam pontos com a mesma variação anual da declinação. Antes de passarmos para a resolução dos nossos exercícios, é importante termos ciência das posições dos alinhamentos magnéticos e geográficos nos nossos quadrantes. Para isso, é importante termos ciência de que existem duas declinações magnéticas, uma que vai para leste e uma que vai para oeste. A declinação magnética que vai para leste, que alguns autores também chamam de oriental ou positiva, é quando o nosso alinhamento magnético está à frente do alinhamento geográfico no sentido horário. Já a declinação magnética oeste, que alguns autores também chamam de ocidental ou negativa, significa dizer que o nosso alinhamento magnético está à frente do alinhamento geográfico, porém agora no sentido anti-horário. É importante que vocês tenham ciência disso para que os cálculos sejam feitos da forma correta nos exercícios que seguem.
e também na vida profissional de vocês isso vai acontecer. Então tenham consciência de que essas duas declinações elas existem e elas vão para sentidos diferentes, sentidos opostos. Então guardem sempre. Declinação magnética para leste, o nosso alinhamento magnético está à frente do alinhamento geográfico no sentido horário. A declinação magnética a oeste é o contrário. Nosso alinhamento magnético está à frente do geográfico, porém no sentido anti-horário. Para fixar isto, vamos resolver esse exercício. O rumo magnético do alinhamento 1,2 era de 45 graus, 15 minutos e 0 segundos para sudeste, em 1 de 7 de 87. Calcular o rumo e azimuth verdadeiros. Por um anuário, constatar os seguintes dados. Declinação magnética a partir da carta isogônica é igual a 1 grau, 40 minutos e 0 segundos para leste, em 1 de 1 de 85. Na mesma data, temos também a carta isopórica, que nos diz que a variação anual da declinação magnética é de 8 minutos para leste ao ano. Vamos desenhar o nosso alinhamento aqui então. Temos aqui norte, sul, leste, oeste. O rumo é de 45 graus e 15 minutos sudeste, então está no segundo quadrante. Eu tenho aqui meu alinhamento, o meu rumo magnético, o meu alinhamento 1, 2, né? Eu tenho 2. O meu rumo magnético é de 45 graus, 15 minutos, 0 segundos, sudeste. Eu quero saber o rumo e azimuth verdadeiros, ou seja, o rumo e azimuth geográfico. Na minha carta isogônica, eu encontrei que a minha declinação magnética é de 1 grau e 40 minutos e 0 segundos para leste. Isso em 1 de 1 de 85. E na minha carta isopórica, eu encontrei que a minha variação da declinação é de 8 minutos para leste também. Como os dois valores são para leste, eu vou somá-los a fim de obter a minha declinação magnética no ano de 87, no início do mês de julho. O meu ΔT necessário para esse cálculo vai ser igual. 1 do 7 de 87 significa que eu tenho o ano de 1987 mais 6 sobre 12. O que significa 6 sobre 12? 6 meses completos, porque no dia 1 do 7 eu não tenho 7 meses completos, eu tenho 6 meses completos. Então eu tenho 1987 mais 6 sobre 12 menos a minha data da carta isogônica, que é de 1 de 1 de 85, ou seja, 1985. Eu tenho apenas os anos completos. Ao final eu tenho então 2 anos e meio completos. 2 anos e meio foi o meu ΔT, que eu vou utilizar no meu cálculo da declinação magnética para o alinhamento 1, 2. A minha declinação magnética é a soma da minha declinação da carta isocônica mais o meu ΔT vezes o meu valor da carta isopórica. Isso me dá 1 grau 40 minutos para leste mais 8 minutos para leste vezes 2,5 anos. Eu tenho que a minha declinação magnética é de 2 graus para leste em 1 do 7 de 1987. Mas eu não quero saber a minha declinação magnética apenas. Eu quero saber o meu rumo e azimuth verdadeiro. Eu quero o meu rumo geográfico e o meu azimuth geográfico. A minha declinação está indo para leste. Significa dizer, então, que o meu alinhamento magnético está à frente do meu alinhamento geográfico no sentido horário. Então, o meu alinhamento geográfico 1, 2, vou até mudar de cor aqui da caneta para ficar mais fácil de entender. O meu alinhamento geográfico
2, ou seja, o rumo geográfico 2, está com uma variação magnética de 2 graus em relação ao meu alinhamento magnético. Como o rumo toma como origem o nosso eixo norte-sul, para eu encontrar o valor de rumo do meu alinhamento verdadeiro, eu vou somar o meu valor original, 45 graus e 15 minutos sudeste, ou seja, eu vou somar o meu valor do magnético com a minha declinação de 2 graus. Eu tenho 47 graus e 15 minutos sudeste. Por que eu estou somando esse valor? Porque, de novo, minha declinação magnética está para leste, ou seja, o meu alinhamento magnético está à frente do geográfico no sentido horário. Então, eu vou somar esses dois valores para eu encontrar o meu valor do rumo geográfico. O rumo geográfico vai ser esse valor aqui, somatório do rumo magnético com a minha declinação magnética. Segundo quadrante, o meu azimuth é igual a 180 graus menos o meu rumo. 180 graus menos 47 graus e 15 minutos. O meu azimuth é 132 graus, 45 minutos e 0 segundos. Não tenho que informar a direção, porque o azimuth sempre começa do alinhamento com o norte. Esse é o resultado do meu exercício. A declinação magnética ela pode variar de forma regular e irregular. E de forma regular, ela varia conforme a posição do nosso alinhamento no globo terrestre e conforme a data em que esse alinhamento foi obtido. Como exemplo, eu mostro aqui para vocês a cidade de Paris e a cidade do Rio de Janeiro. Observem nas tabelas a variação da declinação magnética ao longo dos anos. E observem também que essa declinação ela pode variar, inclusive, a sua direção. Ela foi de leste para oeste, tanto em Paris quanto no Rio de Janeiro. E em 1663 em Paris e em 1850 no Rio, o norte geográfico coincidia com o norte magnético. Temos que ter noção então disso, de que essa declinação está em constante alteração em todo o globo terrestre. A declinação também varia de forma irregular a partir do local, porque a partir do local, assim como lá na variação regular, o local influencia na declinação. Mas em alguns pontos da superfície terrestre, a nossa bússola pode apontar para um local diferente do norte magnético do planeta, como por exemplo, perto de uma usina elétrica, ela pode apontar para os transformadores, ou então perto de alguma massa magnética muito grande. Se você tiver em algum local onde existam rochas com algum grau de campo magnético nelas, a bússola pode apontar erroneamente para essa massa que pode ter uma interferência local muito grande, gerando dados equivocados. Ou então ela pode variar a declinação magnética de forma acidental, como, por exemplo, através das tempestades solares, que acabam influenciando também no campo magnético terrestre. Então, essas tempestades também são capazes de alterar a direção para a qual as bússolas apontam. As cartas isogônicas que eu tratei nos exercícios passados, o que são? As cartas isogônicas são cartas onde linhas linhas que ligam os pontos de mesma declinação magnética são traçadas sobre a superfície geográfica do local a ser investigado. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês a carta isogônica de 1965 para o território brasileiro. Observem que as linhas
das variações que temos ao longo de todo o país. Essa carta é a isogônica, é aquele valor básico que nós vamos somar às cartas isopóricas. A carta isopórica tem que ser de mesma data da carta isogônica e ela é utilizada para uma correção. Por quê? A gente sabe que essa variação da declinação magnética ela acontece sempre. Então, a carta isogônica ela só é válida sozinha se nós estivermos estudando exatamente na mesma época em que ela foi construída. Como isso raramente acontece, nós temos que utilizar também a carta isopórica, que nos dá a variação ao longo dos anos. Então, a carta isopórica ela liga os pontos de mesma variação anual da declinação magnética. Aqui eu tenho a carta isopórica para o nosso país também. Então, você pega o valor encontrado nessa carta, multiplica pelo ΔT, ou seja, a variação no tempo em relação à data de interesse e à data de construção da carta, e soma com o valor encontrado na carta isogônica, para encontrar a declinação magnética no local de interesse. Aqui eu mostro para vocês a variação da carta da declinação magnética ao longo de todo o globo terrestre para o ano de 2015. Em azul, temos a declinação magnética voltada para o oeste, e em vermelho eu tenho a declinação voltada para leste. E a parte verde, essas linhas verdes, é onde temos o norte coincidindo com o norte geográfico coincidindo com o norte magnético. São linhas agônicas, ou seja, que os nortes coincidem. E aqui é um GIF animado mostrando essa variação ao longo dos anos, de 1590 até 1990 para todo o globo terrestre também. Observem que em alguns pontos essa variação é mais lenta do que outros. Recordando o cálculo, então, temos sempre que o valor da declinação desejada é igual ao valor da declinação constado na nossa carta isogônica, mais o valor constado na carta isopórica, multiplicado pela variação temporal entre a data de interesse e a data de construção das cartas. Um outro exemplo. Calcular a declinação magnética em São Luís no final de fevereiro de 2021. Consultando o mapa magnético de janeiro de 1980, verificou-se que a declinação magnética de São Luís, na carta isogônica, está compreendida entre 19 graus e 20 graus para oeste, enquanto que a linha isopórica, de 5 minutos para oeste, corta a cidade. Portanto, deve-se interpolar graficamente. Aí agora ele já até fala de como deve ser realizado o exercício. Deve-se interpolar graficamente a posição de São Luís em relação às duas linhas, conforme exposto abaixo. A pessoa que trabalhou, então, em cima desse exercício, ela fez uma interpolação gráfica. A distância entre as linhas de 19 graus e 20 graus, medida no mapa isogônico, foi de 10 milímetros. E a distância medida entre a cidade de São Luís e a linha de 20 graus foi de 4 milímetros. Sabendo a fórmula para cálculo da declinação magnética que desejamos saber, ou seja, para final de fevereiro de 2021, qual seria a nossa declinação atual? Então, levando em consideração essas cartas que foram consultadas. Vamos resolver esse exercício de uma forma direta, então. Já temos a fórmula aqui do nosso problema, que é igual à declinação magnética da carta isogônica mais a declinação da carta isopórica vezes a variação no tempo. Para encontrarmos a declinação da carta isogônica, vamos ter que efetuar essa regra de 3, aqui baseado nas medições que o autor do exercício fez na carta. Entre a linha de 20 graus e a linha de 19 graus de declinação, entre essas linhas, ele mediu 10 milímetros. E entre a linha de 20 graus e a posição de São Luís, ou seja, o valor que nós desejamos, ele mediu 4 milímetros. Milímetros corta com milímetros,
fazemos essa regra de 3 simples e encontramos que a declinação magnética em São Luís para a carta isogônica é igual a 19,6 graus, que é igual a 19 graus e 36 minutos. Não podemos esquecer que isso é para oeste. Como a linha da carta isopórica corta a cidade, nós já temos que a variação da declinação na carta isopórica é igual a 5 minutos para oeste. Agora é só colocarmos na fórmula final. Declinação magnética desejada é igual a 19 graus e 36 minutos para oeste. Lembrando aqui, os dois estão para oeste, então eu vou somar os valores. Mais 0 graus e 5 minutos para oeste, vezes a minha variação temporal. Qual que é a minha variação temporal? 2021 mais, tenho 2 meses completos, porque é final de fevereiro, mais 2 sobre 12, menos 1980, porque como eu não falo que janeiro está completo, eu não vou considerar janeiro completo, menos 1980. Eu tenho como resultado, então, que a minha declinação magnética é igual a 23 graus, 1 minuto e 50 segundos para oeste. Como exemplo, eu deixo esses dois exercícios para vocês resolverem. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei na videoaula relacionada à declinação magnética. O planeta Terra está em constante movimentação. Um dos movimentos característicos do planeta é o movimento de translação, que é a volta que o nosso planeta faz ao redor do Sol, levando 365 dias para ser concluído. Como o nosso planeta tem uma certa inclinação relacionada ao norte geográfico, em torno de 23, 24 graus, esse movimento de translação acaba deixando bem definido 4 estações no ano, que são o outono, o inverno, a primavera e o verão, que tem relação direta com a incidência de luz solar sobre a nossa superfície terrestre, que pode ser maior numa época e menor em outra. Bom, sabemos então que essa incidência varia conforme dias e estações do ano. Se essa incidência tem uma variação ao longo do ano, nós também podemos concluir que as nossas sombras têm uma variação ao longo do ano. Então, se você consegue medir a sombra, por exemplo, de um edifício em determinado dia e horário do ano, e você sabe qual é a inclinação que a incidência da luz solar faz em relação ao edifício e a superfície em que essa sombra está sendo projetada, você consegue calcular, através de trigonometria, a altura desse edifício. Por isso que nós conseguimos utilizar esse movimento de rotação, translação, na topografia, porque ele pode ser utilizado para obtenção indireta de medições de campo, como, por exemplo, a altura de pontos de interesse, como a de um edifício. Para fazermos isso, é necessário entendermos os diagramas solares, que são essas figuras que nos indicam a posição solar ao longo dos dias e horários do ano. Observem aqui o diagrama solar para a latitude 23 graus sul. Ele indica para a gente várias informações, como, por exemplo, nessa última linha curva que aparece aqui embaixo, o nosso solstício de verão, ou seja, o início do nosso verão. Essa linha ela corresponde à linha do início do mês de dezembro. Observe, quando a gente vai mudando a linha, nós vamos mudando os meses também. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Essa última linha mais superior aqui é o solstício de inverno. O solstício de verão é a data onde nós temos a maior incidência solar nessa latitude. E o solstício de inverno é a data que temos a menor incidência solar. Por isso que no solstício de verão, o Sol, ele nasce antes das 6 horas e se põe depois das 18. No solstício de inverno, para essa mesma latitude, o Sol nasce antes das 7, mas depois das 6, e se põe antes das 18, mas depois das 17. Também temos os equinócios, equinócio de primavera e de outono, que nada mais são do que os pontos aqui onde corta o nosso eixo oeste-leste sobre
as nossas curvas dos meses do ano. Então, nós temos aqui o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Além disso, também nós conseguimos identificar os horários do dia pelas linhas verticais aqui, assim como eu falei, o Sol nasce antes das 7 no equinócio de inverno e se põe depois das 17. Esses aqui são os horários do dia, então eu consigo identificar a posição do meu Sol baseado nos horários. E o que eu identifico nesse diagrama? É a posição solar relacionada à sua superfície terrestre, né? Então, pegamos aqui o plano horizontal de um determinado local. Aqui eu tenho o meu ponto a ser observado e eu tenho o norte para onde esse ponto observa. Tem o norte aqui. O Sol está em uma determinada posição aqui. Esse é o meu Sol. O ângulo no sentido horizontal aqui é a projeção do Sol sobre a superfície. O ângulo no sentido horizontal que o Sol faz com o norte é o meu azimuth solar. Lembra, o azimuth é o alinhamento que é o ângulo que um determinado alinhamento faz com o norte. Então, aqui eu tenho o meu azimuth solar. É o meu alinhamento com o Sol, o ângulo que ele faz com o norte. Além disso, eu tenho um ângulo vertical correspondente à posição que o Sol se encontra em determinado horário para com o meu ponto de observação. Esse ângulo aqui, eu chamo ele de alfa igual a altura solar. Então, meu alfa vai ser minha altura solar. Para nós definirmos em campo indiretamente a altura de um determinado objeto ou a diferença de nível de determinado local baseado em sombra, nós vamos trabalhar com a altura solar. O azimuth solar ele é utilizado naquelas outras aplicações que eu falei para vocês da engenharia e da arquitetura, como aplicação artística ou então de conforto. Mas para nós aqui na topografia, nós vamos trabalhar apenas com a altura solar. Mas vamos voltar aqui para o nosso diagrama para vocês entenderem como nós identificamos tanto a altura quanto o azimuth. Bom, eu quero saber qual é o azimuth solar que o Sol faz às 9 horas no mês de abril com um determinado local que está na latitude 23 graus sul. Eu venho aqui no meu diagrama solar, procuro o mês de abril, no início do mês de abril, então, às 9 horas da manhã. Eu marco esse ponto no meu diagrama. Eu vou traçar agora uma reta que ligue o centro do meu diagrama com esse ponto observado, até eu chegar à extremidade do meu transferidor aqui, que está contornando a nossa curva, a nossa roda dos ventos. Então, eu vou traçar essa reta. Eu tenho, então, para esse ponto, às 9 horas da manhã do primeiro dia do mês de abril, eu tenho um azimuth solar equivalente a 55 graus. Além disso, eu tenho uma altura solar equivalente a altura solar. Eu vou pegar essa minha reta e vou projetá-la sobre o meu eixo norte-sul. Então, quando eu projeto aqui no eixo norte-sul, ou pela parte de cima ou pela parte de baixo, eu vou encontrar um ângulo aqui. Esse meu ângulo foi de 35 graus. Mesma coisa acontece se eu projetar no eixo sul. 35 graus.
Então, para as 9 horas da manhã, no dia 1º de abril, num local de latitude 23 graus sul, eu tenho um azimuth solar de 55 graus e uma altura solar de 35 graus. Agora, e como eu vou descobrir a altura de um edifício que se encontra nesse local às 9 horas da manhã, baseado na sombra? Bom, imaginemos então que eu tenho um edifício. Esse edifício, às 9 horas da manhã, faz uma sombra com determinada dimensão. Essa é a sombra do meu edifício. E aqui está o meu Sol. Eu vou utilizar trigonometria para identificar a altura do edifício. Eu sei que esse meu ângulo aqui é a minha altura solar, alfa, de 35 graus, para esse exemplo. Se eu consigo medir a minha sombra, que eu vou chamar aqui de D, eu consigo encontrar a minha altura H do edifício. Como? Através da lei dos senos. Bom, eu sei que o edifício aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Okay? Então, H sobre o seno do ângulo oposto ao H, que é o seno de alfa, vai ser igual ao meu D sobre o seno do ângulo oposto a D. O ângulo oposto a D aqui vai ser 180 graus menos 90 graus menos alfa. Quando eu cruzo, faço uma regra de 3 aqui, cruzando a informação, eu tenho que o meu H vai ser igual a D seno de alfa sobre seno de 180 graus menos 90 menos alfa. Bem simples, não é? Então, o diagrama solar, para nós da fotografia, se você está em um levantamento expedito, você precisa calcular dimensões de um local de forma rápida. Você precisa saber a dimensão de um edifício de uma forma rápida. Conseguindo medir a sombra desse edifício, você consegue calcular a altura baseado no diagrama solar. Esse diagrama solar você consegue obter ele através da internet. Existem alguns softwares que você informa a posição do local, informa a incidência solar naquele local para ele te informar outros dados além da sua altura solar e você consegue desenhar o seu diagrama. Para o caso da topografia, o que nos interessa é apenas a altura solar. O azimuth ele é muito mais utilizado para você definir as posições de janelas, portas, para ter uma melhor incidência solar no inverno e no verão, de forma a no inverno você garantir que a casa ou a edificação vai ficar aquecida e no verão ela vai ficar um pouco menos aquecida. Da mesma forma, você pode utilizar tanto a altura quanto o azimuth para expressões artísticas de sombra, como é o caso da catedral lá de Palma de Mallorca, que eu vou colocar no vídeo lá no Moodle para vocês assistirem também esse efeito, que é conhecido como efeito de las ocho, que é um efeito que acontece com as sombras dos vitrais dessa catedral às 8 horas da manhã, em 2 dias comemorativos do ano. Vamos concluir o exercício para a determinação da altura de um edifício baseado na sua sombra. No diagrama solar que eu acabo de mostrar para vocês, nós definimos que às 9 horas da manhã, no dia 1º de abril, para a latitude 23 graus sul, a altura solar é de 35 graus. Com essa altura solar e com um edifício que tem sombra de 50 metros,
Vamos calcular a altura do edifício. É muito simples de calcularmos então a altura do edifício. A altura do edifício vai ser igual a 50 metros vezes o seno de 35 dividido pelo seno de 180 menos 90 menos 35 dividido pelo seno de 55. Isso nos dá 35,01 metros. Essa aqui seria a altura do edifício, medido com a sombra medida às 9 horas do dia 1º de abril, isso na latitude 23 graus sul. Um outro dado importante aqui que vale para a gente fazer as análises no diagrama solar é a posição que o Sol se encontra. Por exemplo, no solstício de verão, o Sol ele nasce no sudeste, olha, e se põe no sudoeste. Já no solstício de inverno, para essa latitude, o Sol nasce a nordeste e se põe a noroeste. Óbvio que para análises mais aprofundadas, você também deve levar em consideração outros fenômenos que acontecem, como, por exemplo, a refração dos raios solares que podem incidir em determinado local, conforme variações na atmosfera local. Então, outros estudos precisam estar presentes. Como eu falei, para a gente na topografia, esse tipo de análise é realizada apenas nos levantamentos expeditos, ou seja, são medições sem grande confiabilidade. Nós queremos apenas obter distâncias ali de forma rápida. Então, você pode utilizar o diagrama solar nesse sentido. Nas questões artísticas ou então de projetos de conforto térmico, aí sim é necessário vocês serem um pouco mais rigorosos com os valores encontrados e com as leis físicas tratadas também. Como complemento de estudo, eu sugiro que vocês procurem mais informações sobre as aplicações dos diagramas solares. Vocês vão ver que eles não se limitam somente à topografia, e isso é muito importante, principalmente na fase dos projetos e pré-projetos. Eu espero que vocês utilizem desse conhecimento em nossa disciplina e nas disciplinas futuras, além da vida profissional de vocês. E nos vemos na próxima aula.